transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live das sextas-feiras às 19 horas. Hoje nós vamos falar do assunto eternamente. Eternamente não é o termo, mas enquanto eu estiver aqui encarnado, importante, que é a maturidade espiritual. E aí o Romeu Bornelli vai tratar de 8 evidências da vida carnal. Quer dizer, ele vai olhar para a vida carnal para dizer o que te afasta da maturidade espiritual. Então eu acho um tema muito importante para todo mundo ver a sua maturidade espiritual, né? Então nós não vamos ficar focando no novo nascimento, mas isso só é possível no novo nascimento. Mas entendo que é uma forma importante de que a pessoa, qualquer que seja, um ímpio que se diz cristão, um religioso cristão, e o filho de Deus, que eu diria cristão verdadeiro, podem olhar para si próprios e perceber, ou se aperceber, da falta de maturidade que nós temos, né? Eu posso dizer que eu era uma criança e hoje hoje em dia que eu sou um adolescente. Então vamos ouvir aqui o preletor, que é o Romeu Bornelli, sobre esse assunto. Queridos irmãos, leiamos alguns textos da Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ainda na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ainda na sequência, em Efésios, capítulo 3. Senhores, esse sentimento de Paulo que está aí nesses versículos da Bíblia, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que as pessoas que trabalham comigo são esses nenês espirituais ou ainda carnais.
E sofro muito com isso. Me identifico com Paulo, porque a gente queria que eles falassem a mesma linguagem, que é a linguagem espiritual. Ainda ontem na live com a Adilson, a gente estava falando um pouquinho dessa questão do Filho de Deus, que ele tem uma vida espiritual, que é o objetivo da nossa academia, e daquele que simplesmente não entende. Essa segunda-feira eu fiquei bastante triste por conta de exatamente perceber que pessoas queridas que estão muito próximas, elas não mostram nenhum comportamento que possa eu presenciar uma vida espiritual. Isso é muito triste. Vocês não imaginam, é exatamente o que o Paulo está colocando aí colocou, 2000 anos atrás na Bíblia. Vamos continuar escutando o Romeu. Efésios 3, versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ainda no capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. E é esse o sentimento que eu tenho dessas pessoas tão amadas com quem eu convivo. Elas estão distraídas com tudo em relação à primazia, ao primeiro amor, que é o amor ágape, e à vida espiritual. E é muito duro ver isso. Isso é um testemunho meu. Mas não adianta, como eu costumo dizer, dar murro em ponta de faca. A gente tem que orar. E o que a gente está fazendo aqui é oração. Porque tudo que eu desejo é que haja a presença do Espírito Santo nas minhas palavras e que elas possam, então, surtir algum efeito naqueles que me ouvem. Quer seja aqui online, quer seja a gravação oportunamente. Vamos continuar. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ainda vamos à Epístola de Paulo aos Colossenses. Se vê que há vários capítulo lugares 1, que fala de maturidade. versos 9 e 10. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ainda neste capítulo, versos 28 e 29. O qual nós anunciamos
advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito ou adulto ou maduro em Cristo. Maturidade espiritual. Para isso é que eu também me